Mateus capítulo 7, versículo 24. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 24: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Deus, quando nós abrimos o culto, é a Tua palavra que foi falada. Nos louvores, ó Pai, louvores que trazem verdades da Tua palavra. Na oração, Deus, feita pelo pastor, uma oração, Deus, carregada pela Tua palavra. E mais uma vez agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Deus, muitos estão, Deus, se firmando em muitas coisas. E assim como o pastor Roberto disse, Deus, não é emocionalismo, mas é porque nós cremos na palavra do Senhor, ó Pai. Palavra que não muda, palavra que é verdadeira, palavra que é fiel. E o Deus da palavra é aquele que cumpre com a sua palavra. Deus, então que o Senhor nos capacite também a cumprir a Tua palavra, a viver a Tua palavra, para não viver vida sobre a areia, Senhor, mas uma vida sobre a rocha. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, aqui é o fim do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5, aí o Sermão do Monte vem no capítulo 6 e capítulo 7. O Sermão do Monte tem os maiores ensinamentos de Jesus, de uma forma resumida. E eles são o maior desafio para nós, que nos identificamos como discípulos de Jesus e como cristãos. Porque Jesus vai começar a pegar a lei ali, e Jesus vai mostrar que não é somente aquilo, de uma forma superficial, de uma forma legalista, de cumprir a lei como os fariseus faziam, mas era algo relacionado ao quê? Não somente à mente, mas também ao quê? Ao coração. E ali Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, sobre ser sal e ser luz na influência no mundo, de amor ao próximo e amor aos inimigos, ao ponto que Jesus fala assim, ó: Moisés disse para vocês que se você matar alguém, você é considerado o quê? Pecador. Eu digo a vocês algo ainda maior: e se você matar alguém no seu coração, ou chamar o seu irmão de tolo, se você o quê? Matar ele aonde? No seu coração, você já o matou. E aí Jesus vai, né? Aquele que adulterar na mente já adulterou. Se você fizer jejum para aparecer, não vai servir de nada. Se você fizer alguns fariseus para orar, para aparecer, não vai servir de nada. O que importa é a sua vida lá com Deus no seu secreto. E Jesus vem trazendo esse ensinamento de uma forma mais aprofundada. E aí como que Jesus conclui isso? Jesus conclui o seu Sermão do Monte assim: Portanto, vocês ouviram tudo as minhas palavras. Não foi o que nós vimos aqui no versículo 24? Vocês ouviram as minhas palavras, mas você tem a decisão agora do quê? De praticar esta palavra, de crer nesta palavra e praticá-la, ou de não crer nesta palavra e não praticá-la. Mas nós somos uma igreja firmada na rocha, amém? Firmadas na palavra. E o tema da minha mensagem nessa noite é: firmados na rocha, amém? Então, sobre o que nós temos construído a nossa vida? Estamos construindo a nossa vida sobre Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra que se fez o quê? Se encarnou. Jesus é o Logos, o verbo que se tornou carne, habitou entre nós. A palavra de Deus, ela não é algo distante, mas a palavra de Deus, ela veio a nós. Jesus Cristo morreu por nós na cruz, para que agora nós conseguíssemos viver o quê? A palavra de Deus. Se a palavra não tivesse vindo para nós de forma de carne e nos deixado o seu espírito, nós não conseguiríamos viver essa palavra. Tanto que nós vamos ver Paulo falando o quê? Paulo vai falar que os mandamentos foram o quê?
Os mandamentos, eles foram deixados por Moisés a nós para nos dar uma direção, para mostrar o que nós tínhamos que fazer. Mas o homem conseguiu viver os mandamentos de uma forma completa e plena? Não. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo de Deus. Mas agora nós temos quem? O Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita a viver esta palavra. Amém, igreja? Amém? Então nós estamos construindo a nossa vida sobre a palavra de Deus, ou sobre a palavra dos outros, sobre a palavra do mundo, sobre a palavra da sociedade, sobre a palavra das redes sociais, sobre a palavra... Sabia que Satanás também tem uma palavra? Qual que é a palavra de Satanás? Tudo que é contrário à palavra de Deus. E tudo aquilo que vem na sua mente, no seu coração, contrário à palavra de Deus, quem que fala? São as setas que muitas vezes acabam te atingindo. Às vezes porque você não está vigilante, às vezes porque você não está atento, vigiando e orando, às vezes porque você não está fortalecido como deveria estar. E diz que essas setas, que elas tinham que ser apagadas pelo escudo da fé. Às vezes essa seta acaba o quê? Alguma seta acaba te atingindo. E uma mentira, ela acaba criando o quê? Raiz na sua mente e no seu coração. E sabe o que vai arrancar isso? A palavra de Deus. Porque se o escudo é da fé, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Amém? Então nós vamos ver como que é uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia. E eu vou ser breve, tá? Primeiro, a casa sobre a rocha jamais será abalada. Amém? Então olha para a pessoa que está falando assim: a sua vida, a sua casa está firmada na rocha? Então você e sua casa não serão abalados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Existem muitas pessoas ouvindo a palavra, assim como ouviram pessoas que ouviram diretamente de quem? Teve pessoa que ouviu diretamente de Jesus. Imagina que privilégio ouvir diretamente do Senhor Jesus a palavra. Só que teve alguns que ouviram diretamente de Jesus a palavra e disseram assim: ó, você está fazendo é por meio de Deus Edu. O que você está fazendo não é de Deus, é do diabo. Imagina. Quantas pessoas também hoje não levam a sério a palavra de Deus? Quantas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus? E a palavra de Deus diz assim: que aquele que acrescentar um tio, uma vírgula à palavra de Deus, vai ser levado ao quê? A condenação. Porque a palavra de Deus ela é muito séria. Muitos estão ouvindo a palavra, mas não estão sendo permitidos ser transformados pela palavra de Deus. E como que nós vemos que a palavra transformou? Pelos frutos. Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim, Tiago 1,18: por sua decisão, Ele nos gerou, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Para que tenha fruto, precisa ter o quê? O que tem que ter primeiro? O que tem que ir para a terra primeiro antes de ter o fruto? A semente. E o que é semente? Quando Jesus ele vai falar a palavra do semeador, o semeador saiu a semear. Ele estava semeando o quê? A palavra. E dependendo de como que é o nosso coração, a terra do nosso coração, Satanás pode vir roubar essa palavra, se é uma terra dura, se é um coração duro. Pode ser um coração cheio de rochas, de pedras. Tem terra, mas também tem pedra. Aí nisso a planta não consegue se desenvolver, criar raiz, porque vem as lutas e logo ela desanima. Existe a semente também que nasce, mas aí tem os espinhos, ela cresce no meio dos espinhos, que são o quê? Aí vai falar que é o amor às coisas dessa vida, a ansiedade, as preocupações do dia a dia. Isso acaba matando a palavra de Deus. Olha que interessante.
A ansiedade, ela mata a palavra de Deus. As preocupações, é o que Jesus disse. Quando Jesus vai falar da parábola do semeador, ele vai falar o quê? Que a ansiedade, as preocupações dessa vida, o amor, as coisas deste mundo, ele faz o quê? Sufoca e mata a palavra de Deus. Mas nós, igreja, a palavra que foi semeada no seu coração, ela vai germinar a 30, a 60, e se Deus quiser que assim seja, a 100 por 1 no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Semeando 30% já está bom demais. É igual quando a gente conversa, né, a gente fala assim, se a pessoa ouvir e colocar em prática 10%, já está bom demais. Se a pessoa dá 30%, glória a Deus. 60%, meu Deus do céu. 100%, o Deus do impossível, né? Não desistiu dessa pessoa, glória a Deus, né? Aleluia, Deus fez o impossível, Deus fez o sobrenatural. Essa palavra de Deus, ela precisa germinar em nós, amém, igreja? Tiago 1, 21 ao 25, também lá em Tiago diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Por que praticando a palavra não ouvindo, enganando-se a si mesmo? Porque tem pessoas que vêm para o culto, que vêm para a igreja, falam assim: eu recebi uma palavra, Deus vai fazer na minha vida. Mas a questão é, a pessoa também está buscando viver essa palavra? Porque se ela não buscar essa palavra e viver essa palavra, como que Deus vai fazer algo se ela não está buscando praticar a palavra? Aí ela engana quem? Ela mesma. E depois vai querer brigar com quem ainda? Com Deus. Por quê? Deus não fez na minha vida, Deus não age na minha vida. Só que Deus vai falar assim: só que você também não vive a minha palavra. Você não está observando a minha palavra. Você não está buscando viver o meu propósito que eu queria para a sua vida. Mas aqui está uma igreja que vai viver e praticar a palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. Porque tem pessoas que ouvem, mas não põe em prática. Versículo 23 de Tiago 1: é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. É uma pessoa que não tem identidade. Ela olhou para o espelho, se arrumou, mas daqui a pouco ela já esquece quem ela é. A palavra, ela muda quem nós somos. Então, quando o pecado vem, quando as propostas vêm, quando as situações vêm, quando as dificuldades vêm, quando as crises vêm, nós somos colocados diante de um espelho. De novo, o que nós vamos refletir? Vamos refletir aquela mesma pessoa, ou a gente vai ser outra pessoa? Se nós estamos firmados na palavra, nós sabemos quem nós somos em Deus, amém? Quem que eu sou em Deus? Eu sou filho de Deus. Esses dias eu falei sobre isso. Sou perdoado, eu sou remido, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho a presença de Jesus, eu tenho a presença do Espírito Santo todos os dias sobre a minha vida. Eu tenho a ação do Espírito Santo de Deus por mim. Eu tenho o braço forte do Senhor indo à minha frente. Eu tenho a mão do Senhor sobre a minha cabeça. Quantas coisas nós temos em Cristo? Quem nós somos? É a palavra de Deus quem diz quem nós somos e aquilo que Deus pode fazer em nós. Por isso nós precisamos estar firmados sobre a palavra de Deus. Amém? Então sejam praticantes da palavra. Vamos viver a palavra. Vamos meditar na palavra, nos aprofundar na palavra. Porque a transformação, a liberdade, ela vem pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que construir a casa sobre a rocha. Porque aquele que constrói a sua casa sobre a palavra, sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém, igreja? Glória a Deus. Você tem enfrentado tempestades? Você tem enfrentado tempestades? Mas a sua vida está na rocha?
A sua vida está na palavra? Então quer dizer para você, ó, o que vai fazer? Vai cair a chuva, vai transbordar o rio, vai estar todo mundo desesperado, vai estar caindo tudo, os governos caem, os montes se afundam, não tem problema. Pode até bater contra aquela casa, mas aquela casa não vai cair, porque ela está firmada na rocha, ela está firmada na palavra. Você não vai cair, você vai permanecer de pé enquanto você crer na palavra de Deus. O Senhor vai te manter de pé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 46, aquele salmo que vai falar assim, ó, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O que ele fala lá naquele salmo? Ó, pode os montes afundar, os governos da terra podem estremecer, mas calma, ainda tem um rio que vem de Deus. O que esse rio que vem de Deus? É a presença do Espírito Santo. Ainda tem um rio que te alegra, ainda tem um rio que te supre, ainda tem um rio que te sustenta, que é a presença do Espírito Santo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado nos céus. Isso é para a glória de Deus. O Senhor Deus vai te manter de pé para a glória dele. Amém? Você vai se alegrar com isso no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo, só são 2 pontos, né? O primeiro ponto já foi. Segundo ponto: a casa sobre a areia terá uma grande queda. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Eu creio nessa palavra, mas deixa eu construir o quê? Deixa eu construir do meu jeito. Deixa eu viver essa palavra do meu jeito. O material para construir a casa é o mesmo? O material, a pessoa pode usar o mesmo material para construir a casa? Sim, ela pode. Os fariseus usavam o material, sim ou não? Os fariseus estavam guardando os mandamentos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eles usavam o mesmo material, mas a vida deles não estava o quê? Sobre a rocha. Não estavam alicerçados mesmo sobre Cristo Jesus e a sua palavra. Era externo, não era interno. Não era o coração realmente transformado. Então, igreja, esteja atento à palavra. Se encha da palavra. Ouça a palavra. Vou repetir: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. Então ouça a palavra, né? Vai escutar música? Não escuta qualquer música, escuta louvor. A gente sempre fala disso. Que tipo de música você está ouvindo? Escuta louvores, escuta aquilo que glorifica a Deus, escuta aquilo que toca no céu. Amém? Escuta aquilo que vai edificar a sua fé. Escuta bons pregadores, porque hoje na internet também está difícil, não está fácil. Cuidado com aquilo que você ouve na internet. Então escute bons pregadores, bons louvores. E quer ouvir uma coisa que não vai ter? Pega a sua Bíblia The Version lá no seu celular e coloca para ela começar a ler para você assim, né? E no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí vai lendo. Quem já usou isso aqui no celular? Tem um aplicativo que ele lê a Bíblia para você. Ele vai falando a Bíblia para você. Pronto, você vai estar ouvindo Deus, você vai estar ouvindo a palavra. Quer ouvir Deus? Vai ler a Bíblia. Quer ouvir Deus? Coloca a Bíblia lá para ser tocada aqui no aplicativo que tem hoje em dia aí. Você clica lá e começa a falar. Aí começa a falar assim: portanto, quem ouve as minhas palavras as pratica. Igualzinho daqui. Não vai ter erro. Amém? Não vai ter erro. Então ouça a palavra. Se encha da palavra de Deus. Seja prudente, não insensato. O prudente, ele vê o perigo lá na frente. O que ele faz? O que diz em Provérbios? Provérbios diz que o prudente, ele vê o perigo. Provérbios diz que o prudente vê o ímpio, o insensato indo fazendo a burrada. E o que ele faz? Ele olha, ele aprende com aquilo. Ser prudente é aprender com o erro dos outros. Gente, a gente já tem aqui o mais novo aqui. Quem que é o mais novo, né? Quem vai ser o mais novo? Acho que vai ser Davi, ajuda a Mônica. A gente são os mais novos. Então, eles sendo os mais novos, eles já sabem que vai dar errado. Sim ou não? Já sabe.
Um adolescente já sabe, olhando lá na frente e fala assim, eu sei se vai dar errado, vai dar certo. É que às vezes o adolescente, o jovem, ele vai o quê? Pela o quê? Pela emoção. Ele sabe que vai dar errado, mas ele fala, ai, mas eu estou tão assim, apaixonado, vai dar certo, mas sabe que vai dar errado. Não seja um crente cego, apaixonado, amém? Amém? Cuidado com aquilo que é o pecado, ele vai te envolver, o pecado ele vai te seduzir, e ele vai te fazer o quê? Não é bem assim, olha, seja prudente. Se a palavra de Deus diz, se eu já vi que tal pessoa, eu já sei que está errado, eu não vou fazer isso, eu vou viver a palavra, eu não vou ser insensato, eu não vou construir a minha casa sobre areia, porque tudo isso é areia, vai cair, vai ruir. Eu vou construir a minha vida numa vida de temor a Deus, uma vida de santidade, uma vida que busca viver a palavra de Deus. Amém, igreja? É fácil viver a palavra? Não. Mas quem não vive a palavra cai. Mas quem vive a palavra permanece de pé. Mas você tem que escolher. Você quer permanecer de pé ou você quer cair? Quem quer permanecer de pé, dê um glória a Deus. Amém? Glória a Deus, então você vai permanecer de pé crendo na palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém. É mais fácil construir na areia ou é mais fácil você ter que ir lá furar a rocha? É mais fácil você fazer castelinho de areia na praia ou é mais fácil você pegar uma rocha para furar aquela rocha? Gente, naquela época eles não tinham equipamento, a gente tinha os equipamentos que tem hoje em dia. Hoje você consegue furar a rocha tranquilo, né? Com mais tranquilidade. Antigamente, como eles furavam a rocha? Era na força, era trabalhoso. Mas aquilo que dá trabalho é que é bom, amém? Que nem eu para conquistar a Leise, ela me deu trabalho. Que, pai do céu, eu gostei dela há muito tempo e até minha mãe me zoava. Meu pai e minha mãe me zoavam, pra vocês terem noção. Quando você vai falar com ela, não sei o que, eu vejo que a menina não dava abertura, eu vou falar como, né? Vou passar vergonha, vou nada, na hora que agora vai dar certo. Sofri, batalhei, foi dificultoso, foi difícil, mas valeu a pena. O jovem hoje em dia, ele quer o quê? Casa na areia, é tudo o quê? Tudo fácil. Mas eu sei que aqui tem uma igreja madura que sabe que aquilo que é mais difícil, que é mais dificultoso é o que vale a pena, amém? Amém? Tudo que é mais difícil é o que vale a pena no fim. É o que vai permanecer de pé. É fácil continuar lutando, batalhando, é fácil continuar buscando, é fácil continuar orando, é fácil continuar crendo. Não é fácil muitas vezes, mas é o que no fim vai valer a pena. Porque diz aqui o texto. O que diz aqui? Que Jesus vai falar assim, porque, oh meu Deus do céu, bem-aventurado é o quê? Aquele que ouve e pratica a sua palavra. Amém, igreja? Eu concluo lendo o Salmo 40. Eu falei que agora com aquele relógio grande lá não tem desculpa para atrasar a pregação, né? Então eu não atraso mais. Amém? Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos e nem jura falsamente. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar. Os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Glória a Deus, fique de pé onde você está. O que diz o Salmo 40 aqui? Quanto que você vai colocar da sua esperança em Deus?
Que parte que você vai colocar da sua esperança em Deus? 70%? 80%? 90%? O que o salmista diz aqui? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Você está colocando toda a sua esperança, toda a sua confiança em Deus? Está gritando para Deus? Deus vai ouvir o seu grito de socorro, amém? Você vai sair desse atoleiro de lama. Deus vai firmar os seus passos sobre a rocha, sobre um local seguro. Você vai cantar um novo cântico. E ao cantar um novo cântico, muitos vão ver o que Deus fez na sua vida, porque é o que o texto diz aqui. Muitos verão e temerão, e o seu testemunho vão levar que outros confiem, porque outros verão, temerão e confiarão no Senhor. E o salmista diz assim, no versículo 5: Senhor, quantas maravilhas tem feito? Quantas maravilhas Deus já fez na sua vida? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Você vai ter mais uma maravilha para contar, amém? Porque você está firmado sobre a rocha, e a palavra de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Se você quer, feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, e somos uma igreja que crê na tua palavra, Senhor. Muitos têm distorcido a tua palavra, muitos, Deus, têm diluído a tua palavra, mas Deus, aqui está uma palavra que crê, Deus, que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a tua palavra ela é útil, Deus, para a repreensão, para o ensino, ó Deus, para que o homem seja aperfeiçoado na justiça e em santidade. Deus, nós cremos que a tua palavra, como diz o profeta, Senhor, ela não volta vazia, mas ela cumpre com o propósito para o qual foi enviada. E a tua palavra que foi enviada a nós nesta noite, ela se cumprirá, Senhor. Deus, pois nenhuma vírgula, nenhum tiro será tirada da tua palavra. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, e aquilo que o Senhor fará, Deus, vai nos tirar deste lamaçal. Eu não sei qual é o lamaçal que esta pessoa está vivendo. Deus, se é um lamaçal de pecado, que ela se arrependa. Deus, se é um lamaçal, ó Deus, de lutas, dificuldades, Deus, arranca ela, Senhor, firma os passos dela, Senhor, nesta noite. Coloque sobre um local alto, seguro, firme-a sobre a rocha, porque muitos verão e temerão por verem o que o Senhor fez na vida dela, e confiarão no Senhor através do testemunho da vida desta pessoa. Deus, porque eu creio, Deus, que nós ainda vamos contar mais maravilhas, Deus, quão grandes são teus propósitos para as nossas vidas. Deus, são mais altos que os céus, nós não podemos alcançar, Senhor. Deus, nosso pensamento é raso, terreno, mas Deus, o profeta Isaías diz o quê? Que os propósitos do Senhor, Deus, os caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Nós não alcançamos. Então eu peço, Deus, que aquilo que nós não alcançamos, ó Pai, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, Deus, que o infinitamente mais do Senhor alcance a vida do teu filho, alcance a vida da tua filha nesta noite, e que esta palavra se cumpra sobre a vida dele, sobre a vida dela. E aquele que crê diz amém.